Eu sei que muita gente acredita que o amor de mãe é incondicional, que o sangue é mais forte que qualquer coisa, que família é sagrada. Mas essas pessoas nunca foram empurradas de um penhasco de 30 metros pela própria filha. Nunca sentiram o gosto do próprio sangue misturado com terra enquanto ouviam a pessoa que trouxeram ao mundo planejar como fingir luto pelo seu funeral. Meu nome é Marina, tenho 68 anos. E essa história começa no momento em que descobri que tudo o que eu acreditava sobre minha família era uma mentira cuidadosamente construída ao longo de décadas. Estava deitada no fundo de um barranco, com as costelas quebradas perfurando minha respiração, o braço direito dobrado num ângulo que a natureza nunca planejou, quando ouvi a voz do meu marido César num sussurro urgente que mal chegava aos meus ouvidos. Marina, não se mexa. Finja que está morta. O cheiro de terra úmida misturado com o ferro do meu próprio sangue encheu minhas narinas. Pedras pequenas se cravavam nas minhas costas através da blusa rasgada. Cada respiração era uma agonia. Mas eu obedeci ao sussurro de César, porque algo na urgência desesperada da voz dele me disse que nossa vida dependia daquilo. Foi naquele momento terrível, fingindo estar morta no fundo do barranco, que ouvi minha própria filha Sofia conversar com o marido dela sobre como tinham conseguido se livrar dos velhos estúpidos que atrapalhavam os planos deles. Foi ali que ela riu. Riu mesmo, quando disse que finalmente não precisariam mais fingir que se importavam conosco. Mas antes de contar como chegamos até esse ponto de horror, deixe-me voltar ao tempo em que eu ainda acreditava que tinha uma família de verdade. Há mais de 35 anos, César e eu construímos nossa vida numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Ele tocava uma pequena loja de materiais de construção herdada do pai e eu trabalhava como contadora na prefeitura. Nossa casa ficava numa rua tranquila, com um quintal grande onde plantávamos tomates e rosas, onde imaginávamos que nossos filhos brincariam e um dia nossos netos também. Lucas nasceu quando eu tinha 25 anos. Foi uma criança dourada desde o primeiro dia, com aqueles cabelos claros que brilhavam no sol e um sorriso que derretia o coração de qualquer um. Sempre foi carinhoso, responsável, o tipo de filho que toda mãe sonha ter. Desde pequeno ajudava César na loja, carregando sacos de cimento menores que ele mesmo, organizando pregos por tamanho com uma seriedade adorável. Sofia veio 5 anos depois, numa manhã fria de agosto. Ela era diferente de Lucas desde o berço. Onde ele era luminoso, ela era sombria. Onde ele era expansivo, ela era reservada. Mas eu a amava da mesma forma intensa, daquele jeito que só uma mãe consegue amar. Sem condições, sem perguntas, sem limites. As pessoas às vezes comentavam sobre como Sofia era quieta, como raramente sorria nas fotos, como preferia ficar sozinha no quarto a brincar com outras crianças. Eu sempre defendi minha filha, dizendo que cada criança tem seu próprio jeito, que ela só era mais introspectiva, mais observadora. Se eu pudesse voltar no tempo, prestaria mais atenção nos sinais que ela dava, nas vezes que encontrei pequenos objetos quebrados e ela culpou o irmão, na forma como Lucas às vezes olhava para ela com uma mistura de medo e tristeza que eu interpretava como ciúme normal entre irmãos, na maneira como ela sorria quando ele se machucava ou era repreendido. Mas mães veem o que querem ver. E eu queria ver uma família perfeita. Nossos domingos eram rituais sagrados. Depois da missa das 9, voltávamos para casa e eu preparava um almoço especial. Frango assado, arroz com açafrão, feijão tropeiro. César sempre fazia questão de que todos se sentassem ao redor da mesa de madeira maciça que ele havia comprado nos primeiros anos de casamento, ainda sonhando com o dia em que ela seria pequena demais para comportar filhos, noras, genros e netos. Lucas contava seus planos com entusiasmo, os olhos brilhando quando falava sobre expandir a loja do pai, sobre estudar administração, sobre as namoradas que trazia para nos apresentar com aquela sinceridade desarmante que só os jovens possuem. Ele desenhava o futuro com palavras. Construía sonhos no ar como se fossem projetos arquitetônicos detalhados. Sofia, do outro lado da mesa, cortava a comida em pedaços pequenos e simétricos, mastigava devagar, respondia com monossílabos quando era diretamente questionada.
Eu sempre insistia para que ela participasse mais das conversas, para que contasse sobre a escola, sobre os amigos. Ela me olhava com aqueles olhos escuros e dizia que não tinha nada interessante para contar. Depois do almoço, César e eu tínhamos o hábito de caminhar pela praça central da cidade. Era nosso momento de intimidade, de planos sussurrados, de sonhos compartilhados. Falávamos sobre os filhos, sobre como Lucas herdaria naturalmente os negócios, sobre como Sofia encontraria seu caminho próprio, talvez na área de saúde ou educação. Ela sempre teve facilidade com números e uma inteligência aguçada que impressionava os professores. Caminhávamos devagar, de mãos dadas como namorados, enquanto o sol da tarde dourava as árvores da praça e as outras famílias faziam a mesma coisa que nós. Cultivavam a ilusão de que o amor era suficiente para manter tudo unido. À noite, depois que as crianças iam dormir, César e eu ficávamos na varanda dos fundos, ouvindo os grilos e planejando reformas na casa, viagens que faríamos quando os filhos estivessem maiores, a expansão da loja. Falávamos sobre como seria bonito quando Lucas se casasse e trouxesse os netos para brincar no mesmo quintal onde ele havia crescido. E sobre como Sofia, apesar da personalidade mais fechada, certamente seria uma mãe maravilhosa quando chegasse a hora. Éramos felizes daquele jeito simples que só pessoas comuns conseguem ser. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos o suficiente. Não vivíamos luxos, mas não nos faltava nada essencial. E, acima de tudo, tínhamos certeza de que éramos uma família sólida, construída sobre amor verdadeiro e valores corretos. Que tolice mais linda era aquela nossa certeza. As primeiras rachaduras nessa ilusão apareceram quando Lucas completou 23 anos. De repente, comecei a notar conversas sussurradas entre ele e Sofia que paravam abruptamente quando eu entrava no cômodo. Vi-os algumas vezes discutindo no quintal, com gestos tensos e expressões sérias demais para irmãos que sempre haviam se dado bem. Quando perguntava o que estava acontecendo, Lucas dava aquele sorriso forçado e dizia que não era nada importante, só conversa sobre trabalho, sobre planos para a loja. Sofia simplesmente saía de perto sem responder, com aquela expressão indecifrável que eu conhecia tão bem. César me tranquilizava dizendo que eram apenas tensões naturais da idade adulta, que Lucas estava assumindo mais responsabilidades na loja e provavelmente dando conselhos não solicitados para a irmã sobre carreira, estudos, essas coisas. Eu queria acreditar nele porque a alternativa, admitir que alguma coisa estava seriamente errada na minha família, era impensável. Mas as discussões ficaram mais frequentes. Eu os ouvia do meu quarto, vozes baixas mas carregadas de tensão vindo do corredor. Uma noite cheguei a me levantar para intervir, mas quando me aproximei, ouvi Sofia dizer alguma coisa sobre dinheiro que não entendi direito. E Lucas respondeu com uma frase que me gelou. Você não pode continuar fazendo isso, Sofia. Papai e mamãe confiam em você. Antes que eu pudesse processar completamente o que tinha ouvido, eles me viram na entrada do corredor. Sofia passou por mim sem dizer uma palavra, batendo a porta do quarto com força. Lucas ficou parado, as mãos tremendo ligeiramente, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Uma mistura de raiva e medo que me assustou profundamente. Mãe, ele disse, a voz saindo mais rouca do que o normal. Você não precisa se preocupar com isso. É só uma discussão boba entre irmãos. Mas havia algo nos olhos dele que desmentiu completamente as palavras tranquilizadoras. Era como se ele estivesse me implorando para não fazer mais perguntas, como se fosse perigoso para mim saber a verdade sobre o que estava acontecendo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado de César, ouvindo a respiração dele e tentando entender por que me sentia tão inquieta. Havia algo no ar da nossa casa, uma tensão que eu não conseguia identificar, mas que estava deixando todos nós nervosos. Na manhã seguinte, Sofia tomou café conosco como se nada tivesse acontecido. Estava até mais conversativa que o normal. Perguntou sobre meus planos para o dia, elogiou o pão caseiro que eu havia feito. Lucas também parecia mais relaxado. Voltou a falar sobre os planos para expandir a loja, sobre uma namorada nova que estava querendo nos apresentar. Deixei-me convencer de que tinha imaginado a tensão da noite anterior.
Quando você quer muito acreditar que tudo está bem, é impressionante como consegue racionalizar qualquer coisa. As semanas seguintes passaram numa falsa normalidade. Lucas continuou trabalhando com César na loja, Sofia continuou seus estudos de psicologia na faculdade da cidade vizinha. Voltamos à rotina dos domingos em família, das conversas na varanda, dos planos compartilhados. Mas eu comecei a notar pequenas coisas. Dinheiro que sumia da minha carteira e que eu atribuía ao esquecimento. Contas que chegavam com valores ligeiramente diferentes do que eu esperava. Pequenas discrepâncias na contabilidade da loja que César mencionava de passagem, sem dar muita importância. E havia a maneira como Sofia às vezes me olhava. Não era mais aquele olhar distante e sonhador da infância. Era algo mais calculado, como se ela estivesse constantemente avaliando alguma coisa sobre mim, fazendo cálculos que eu não conseguia entender. Uma noite, 3 semanas depois da discussão no corredor, Lucas não voltou para casa depois do trabalho. Eram 8 horas da noite quando comecei a me preocupar de verdade. Ele sempre avisava quando ia se atrasar, sempre ligava se tivesse algum imprevisto. César saiu para procurá-lo, visitou os amigos, percorreu os lugares que Lucas costumava frequentar. Eu fiquei em casa, andando de um lado para outro na cozinha, ligando para o celular dele que só dava caixa postal. Sofia estava no quarto, supostamente estudando para uma prova importante. De vez em quando eu ia até lá perguntar se ela sabia onde o irmão poderia estar, se eles tinham combinado alguma coisa. Ela sempre respondia que não, que Lucas não havia comentado nada, mas havia algo na voz dela, uma espécie de impaciência disfarçada que me deixava ainda mais nervosa. Às 10 da noite, César voltou sem notícias. Decidimos esperar mais um pouco antes de chamar a polícia. Lucas era maior de idade, não estava desaparecido há tempo suficiente para ser considerado um caso oficial. Passamos a noite em claro, eu e César sentados na sala, bebendo café e imaginando os piores cenários. Acidente de carro, assalto, alguma emergência médica. Sofia apareceu uma vez na cozinha para beber água. Disse que também estava preocupada, mas que tinha certeza de que Lucas apareceria pela manhã com uma explicação perfeitamente normal. A forma como ela disse isso, com uma segurança que não combinava com a situação, deveria ter me alertado. Mas quando você está desesperada de preocupação, interpreta qualquer palavra de tranquilização como um consolo. O sol estava nascendo quando finalmente tocaram a campainha. Era o delegado da cidade, acompanhado por 2 policiais. A expressão deles dispensava palavras, mas o delegado disse assim mesmo, com aquela voz oficial que as pessoas usam para comunicar tragédias. Senhora Marina, encontramos o corpo do seu filho na ravina perto do rio. Aparentemente foi um acidente. O mundo desabou ao meu redor. Literalmente senti minhas pernas falharem, minha visão escurecer nas bordas. César me segurou antes que eu caísse, mas nem ele conseguiu impedir o grito que saiu da minha garganta. Um som que eu não sabia que era capaz de fazer. Um uivo de dor que parecia vir de um lugar muito mais profundo que minha voz. Sofia apareceu na sala nesse momento, usando o pijama, com o cabelo despenteado como se tivesse acabado de acordar. Olhou para os policiais, para mim desmoronando nos braços de César, e perguntou com uma voz perfeitamente controlada: o que aconteceu? Quando o delegado repetiu a notícia para Sofia, ela empalideceu, levou a mão à boca num gesto de choque e sussurrou: não pode ser verdade. Mas não chorou, nem naquele momento, nem depois, nem durante todo o pesadelo que se seguiu. E agora, mais de 1 ano depois de descobrir a verdade, sei por que ela não chorou. É difícil fingir luto pela pessoa que você mesma causou a partida. Naquela manhã horrível, enquanto os policiais explicavam que Lucas havia aparentemente escorregado e caído da trilha que margeava o rio, enquanto César fazia as perguntas práticas sobre reconhecimento do corpo e liberação para o enterro, enquanto eu tentava processar a impossibilidade de nunca mais ver meu filho mais velho, Sofia ficou sentada na poltrona da sala, as mãos cruzadas no colo, observando tudo com uma quietude que eu interpretei como choque profundo. Se eu tivesse prestado mais atenção, teria notado que não era choque. Era a calma de alguém que sabia exatamente o que tinha acontecido porque havia planejado cada detalhe.
Mas mães enlutadas não prestam atenção nesse tipo de coisa. Mães enlutadas só conseguem pensar na dor, na ausência, no vazio impossível de preencher que se abriu no centro de suas vidas. E foi exatamente com essa dor que eu vivi os próximos 20 anos, sem imaginar que a pessoa que eu consolava no meu luto era a mesma pessoa que o havia causado. Sem saber que cada abraço que eu dava na minha filha sobrevivente era um abraço na assassina do meu filho. Sem suspeitar que um dia ela tentaria fazer comigo e com César exatamente a mesma coisa que havia feito com Lucas. Quando me lembro daquele momento no fundo do barranco, com os ossos quebrados, ainda consigo sentir por que César sussurrou para eu fingir que estava morta. Porque ele sabia, sempre soube, quem realmente era nossa filha. E sabia que nossa única chance de sobreviver era ela acreditar que havia conseguido, mais uma vez, se livrar de quem atrapalhava seus planos. Mas desta vez, a verdade não ficaria enterrada junto com as vítimas. O enterro de Lucas aconteceu numa quinta-feira cinzenta de junho. Eu usei meu único vestido preto, o mesmo que havia usado no funeral da minha mãe 5 anos antes, e que agora carregava o peso de 2 despedidas impossíveis de aceitar. César estava ao meu lado, segurando minha mão com tanta força que deixou marcas, como se pudesse me impedir de desmoronar completamente através do simples contato físico. Sofia chegou na igreja usando um vestido azul marinho simples, o cabelo preso num coque baixo, os olhos secos como se tivesse usado todo o estoque de lágrimas em algum momento que eu não presenciei. Ela se sentou do outro lado de César, manteve as costas eretas durante toda a cerimônia, murmurou as orações junto com o padre com uma compostura que eu, na minha dor, interpretei como uma forma madura de lidar com o luto. Durante o sermão, enquanto o padre falava sobre a juventude interrompida, sobre planos que não se realizariam, sobre a vontade divina que às vezes é difícil de compreender, eu soluçava sem conseguir me controlar. Sentia os olhares curiosos e compadecidos dos vizinhos, ouvia os sussurros de conforto das outras mães da cidade que sabiam que poderiam estar no meu lugar. César chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto ele olhava fixamente para o caixão de madeira clara onde estava nosso filho mais velho. De vez em quando, ele apertava minha mão, um sinal mudo de que estávamos juntos naquela dor impossível de suportar. Mas Sofia não chorou, nem uma lágrima sequer. Na época, pensei que cada pessoa tem sua maneira de processar a dor, que ela talvez estivesse em choque, que as lágrimas viriam depois, na privacidade do quarto, quando não houvesse tantas pessoas olhando. Como mãe, eu queria proteger todas as formas de luto da minha filha sobrevivente, queria dar a ela o espaço e o tempo que precisasse para se despedir do irmão. Se eu soubesse então o que sei hoje, teria prestado mais atenção na forma como ela observava as pessoas na igreja. Não era o olhar vago de quem está perdida na própria dor. Era algo mais focado, mais calculado, como se ela estivesse estudando as reações de todos, aprendendo como uma pessoa enlutada deveria se comportar para usar essa informação depois. Durante o velório na nossa casa, Sofia foi a filha perfeita. Recebeu os pêsames com educação, agradeceu as coroas de flores, organizou os quitutes que as vizinhas trouxeram, serviu café para as visitas. Ela circulava pela casa com uma eficiência silenciosa, antecipando necessidades, resolvendo pequenos problemas práticos que eu nem tinha condições de perceber. "Que menina forte você tem, Marina", dizia Dona Conceição, nossa vizinha há mais de 20 anos. "Que maturidade para uma idade dela. O Lucas ficaria orgulhoso de ver como a irmã está cuidando de vocês." E eu sentia um orgulho misturado com dor ao ouvir esses comentários. Minha filha sobrevivente estava sendo meu porto seguro, minha rocha, a prova de que ainda tinha algo bom e sólido na minha vida despedaçada. Nos meses que se seguiram ao funeral, Sofia continuou sendo essa versão transformada de si mesma. Ela ajudava com as tarefas domésticas sem que eu precisasse pedir. Acompanhava César na loja nos fins de semana, trazia pequenos presentes quando me via especialmente triste. Uma barra de chocolate que sabia que eu gostava, uma revista, flores silvestres colhidas no caminho da faculdade. "Mãe", ela disse numa tarde, cerca de 3 meses depois do enterro,
Sei que tem sido difícil para vocês. Quero que saibam que estou aqui, que podem contar comigo para qualquer coisa. Eu a abracei naquele momento, apertei-a contra o peito com uma gratidão que vinha do fundo da alma. Sentia como se tivesse ganhado de volta uma filha que eu nem sabia que havia perdido, como se a tragédia tivesse de alguma forma perversa nos aproximado como família. César também notou a mudança. Sofia está crescendo, ele comentava enquanto lavávamos a louça do jantar. Está se tornando uma mulher responsável, madura. O Lucas ficaria orgulhoso dela. E sempre que ele mencionava Lucas, Sofia abaixava os olhos com uma expressão que eu interpretava como saudade respeitosa. Como se ela também sentisse a presença do irmão nos nossos comentários carinhosos sobre ele. A faculdade se tornou o refúgio de Sofia. Ela estudava psicologia na cidade vizinha, saía de manhã cedo e voltava no fim da tarde com histórias sobre professores interessantes, colegas simpáticos, teorias complexas sobre comportamento humano que ela explicava para nós com um entusiasmo que me aquecia o coração. A mente humana é fascinante, mãe, ela dizia enquanto preparávamos o jantar juntas. As pessoas fazem coisas pelos motivos mais inesperados. Nem sempre é o que parece na superfície. Eu achava lindo ver minha filha tão dedicada aos estudos, tão interessada em compreender as pessoas, em ajudar os outros através da profissão que havia escolhido. Parecia uma forma dela de processar a própria dor, de encontrar sentido na perda do irmão através de uma carreira que poderia aliviar o sofrimento alheio. Foi na faculdade que ela conheceu Renato. Ele apareceu na nossa casa numa tarde de domingo, 6 meses depois do funeral. Um rapaz alto e magro, com um sorriso fácil e olhos claros, usando uma camisa social bem passada e sapatos limpos que mostravam que ele havia se arrumado especialmente para nos conhecer. Pai, mãe, Sofia disse. E havia algo diferente na voz dela. Uma alegria genuína que eu não ouvia há muito tempo. Este é o Renato. Estamos namorando há algumas semanas e eu queria muito que vocês conhecessem ele. Renato apertou a mão de César com firmeza, me deu um abraço respeitoso, elogiou a decoração da casa e pediu licença para usar o banheiro de uma forma tão educada que imediatamente conquistou minha aprovação. Ele trabalhava como técnico em informática numa empresa da cidade vizinha. Morava sozinho num apartamento pequeno, mas organizado. Tinha planos de fazer uma pós-graduação em gestão de sistemas. Durante o jantar, ele contou histórias engraçadas sobre clientes problemáticos. Perguntou sobre a loja de César com um interesse genuíno. Elogiou minha lasanha de uma forma que me fez corar de prazer. E o mais importante, ele tratava Sofia com uma delicadeza que me emocionou. A Sofia me contou sobre Lucas. Ele disse no final da tarde, quando estávamos tomando café na varanda. Queria que soubessem que tenho muito respeito pela memória dele e que vou cuidar muito bem da Sofia. César e eu trocamos um olhar naquele momento. Era exatamente o tipo de genro que qualquer pai gostaria de ter. Respeitoso, trabalhador, claramente apaixonado pela nossa filha, com valores familiares sólidos. Ele parece um bom rapaz, César comentou depois que eles foram embora. E olha como a Sofia estava feliz hoje. Fazia tempo que eu não via ela sorrindo daquele jeito. Nos meses seguintes, Renato se tornou uma presença constante na nossa casa. Ele vinha para os almoços de domingo, ajudava César com pequenos concertos, conversava comigo sobre receitas e plantas. Gradualmente, começou a me chamar de Mãe Marina e a César de Pai César, sempre com aquele respeito carinhoso que me derretia o coração. Sofia florescia no relacionamento. Ficou mais conversativa, mais carinhosa conosco, começou a falar sobre planos para o futuro, com uma animação que eu não via nela desde criança. Eles falavam sobre casamento, sobre a casa que queriam construir, sobre os filhos que teriam. Quero pelo menos 3 crianças, Sofia disse numa tarde, enquanto dobrava roupas comigo. Uma menina e 2 meninos, ou talvez 2 de cada. Quero uma família grande e feliz, cheia de risadas e bagunça. Ouvir minha filha falar sobre dar netos para mim foi como receber um bálsamo na ferida que a morte de Lucas havia aberto. Eu podia imaginar crianças brincando no quintal onde Lucas havia crescido, correndo pelos mesmos corredores, enchendo a casa de vida e alegria novamente. Eles se casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade,
2 anos depois da morte de Lucas. Sofia usou o vestido da minha própria mãe, ajustado por uma costureira local, e estava absolutamente radiante. Renato não conseguia parar de sorrir, e durante os votos ele chorou quando prometeu amar e proteger Sofia para sempre. Eu chorei também, mas eram lágrimas de felicidade misturadas com saudade. Saudade de Lucas, que deveria estar ali para acompanhar a irmã ao altar junto com César. Saudade do filho que nunca conheceria os sobrinhos, que nunca faria aqueles discursos emocionantes que irmãos mais velhos fazem em casamentos. Mas também havia esperança. Esperança de que nossa pequena família estivesse se expandindo, de que a casa voltaria a ter risadas de criança, de que Sofia e Renato nos dariam a segunda chance de ser avós que Lucas nunca pode nos proporcionar. O primeiro neto, Miguel, nasceu 1 ano depois do casamento. Eu estava na sala de espera da maternidade quando Renato saiu com aquele sorriso bobo que todos os pais de primeira viagem têm, segurando um bebê minúsculo embrulhado numa mantinha azul. "Mãe Marina", ele disse, colocando meu neto nos meus braços. "Conhece seu primeiro neto." Foi amor à primeira vista. Miguel tinha os olhos de Sofia e o sorriso de Renato, aquela perfeição impossível que só os bebês possuem. Eu o segurei contra o peito e senti meu coração se expandir de uma forma que não experimentava desde que Lucas era pequeno. César ficou tão emocionado que não conseguiu falar por alguns minutos. Ficou apenas olhando para o netinho, tocando delicadamente os dedinhos minúsculos, sussurrando palavras de welcome que só ele e o bebê podiam entender. Sofia recuperou-se do parto rapidamente e se revelou uma mãe natural. Amamentava Miguel com paciência, trocava fraldas sem reclamar, dormia pouco, mas sempre com aquele sorriso sereno de quem estava vivendo seu sonho mais importante. "Mãe", ela disse numa tarde, enquanto eu segurava Miguel para ela poder tomar banho. "Obrigada por tudo o que fez por mim depois que perdemos o Lucas. Sei que não foi fácil, mas vocês me deram força para seguir em frente, para construir essa família nova. Suas palavras me emocionaram tanto que tive que disfarçar as lágrimas. Minha filha estava agradecendo por eu ter sido mãe dela nos momentos mais difíceis, reconhecendo o esforço que César e eu havíamos feito para manter nossa família unida depois da perda devastadora. 2 anos depois, nasceu a pequena Ana, uma menina linda com cachinhos escuros e bochechas rechonchudas que eram uma tentação constante para beijinhos. Agora, nossa casa voltou a ter aquela energia alegre dos domingos em família. Miguel correndo pelo quintal enquanto perseguia borboletas, Ana dando os primeiros passos cambaleantes na sala de estar, Sofia e Renato se revezando para correr atrás das crianças. César construiu um balanço no quintal, igual ao que Lucas havia usado quando criança. Eu voltei a cozinhar para uma família grande, enchendo a mesa de domingo com pratos que sabiam a comida de avó, feitos com amor e temperados com a felicidade de ter crianças na casa outra vez. "Vocês são avós perfeitos", Renato comentava sempre, observando como César ensinava Miguel a usar ferramentas de brinquedo na oficina. Ou como eu penteava os cabelos de Ana com aquela paciência infinita que só as avós possuem. E realmente éramos felizes. Pelos menos eu achava que éramos. Porque durante todos esses anos dourados, enquanto eu me maravilhava com a transformação da minha filha, enquanto me orgulhava da família linda que ela havia construído, enquanto agradecia todos os dias por ter sido abençoada com netos tão especiais, Sofia estava pondo em prática um plano muito mais sombrio. Ela estava estudando nossos hábitos, catalogando nossas rotinas, avaliando nossos recursos financeiros. Estava construindo cuidadosamente a imagem da filha perfeita, da nora ideal que Renato aparentava ser, da mãe devotada que merecia toda a nossa confiança e amor. Mas por baixo dessa máscara cuidadosamente construída, ela continuava sendo a mesma pessoa que havia empurrado o próprio irmão de um barranco por causa de dinheiro. E agora, 20 anos depois, ela estava pronta para fazer a mesma coisa conosco. Sofia começou a fazer comentários sutis sobre nossa idade, sobre como estávamos ficando mais esquecidos, sobre como a casa era grande demais para 2 pessoas idosas. "Mãe",
ela disse numa tarde, enquanto tomávamos café e observávamos as crianças brincando. Você não acha que seria mais prudente vocês pensarem em mudar para algo menor? Essa casa tem muita escada, muito quintal para cuidar. E se um de vocês cair ou passar mal? Era uma pergunta lógica, feita com um tom de genuína preocupação filial. Mas havia algo na forma como ela a fez, uma insistência sutil na voz, que me causou um desconforto inexplicável. Nós ainda estamos bem, filha, respondi. Seu pai ainda trabalha na loja todos os dias, eu ainda cuido da casa sem problemas. Por que mudaríamos? Sofia sorriu daquele jeito compreensivo que usava quando achava que eu estava sendo teimosa. Não é uma questão de capacidade agora, mãe. É uma questão de planejamento. Prevenir é melhor que remediar. Renato concordou com a cabeça, acrescentando. Além disso, mãe Marina, vocês poderiam investir o dinheiro da venda e ter uma renda extra. Essa casa deve valer uma boa quantia no mercado atual. A menção ao valor da casa me incomodou, embora eu não soubesse exatamente por quê. Talvez porque nunca tivéssemos falado da nossa propriedade em termos de investimento, sempre a vimos como lar, como história, como o lugar onde criamos nossos filhos e agora nossos netos. Essas conversas se tornaram mais frequentes. Sofia e Renato começaram a visitar com mais regularidade, mas as visitas tinham um tom diferente. Eles não vinham mais apenas para passar tempo conosco. Sempre tinham sugestões práticas, conselhos financeiros, ideias sobre como deveríamos organizar nossa vida. Vocês já pensaram em fazer um testamento mais detalhado? Renato perguntou numa tarde, enquanto César mostrava para Miguel como plantar sementes de tomate. Já temos testamento, César respondeu sem dar muita importância à pergunta. Sim, mas vocês fizeram há muito tempo, não foi? As leis mudaram, vocês adquiriram mais bens. Seria prudente atualizar, deixar tudo bem organizado para não haver complicações depois. Sofia complementou. É importante também pensar nos netos, nos estudos deles, no futuro. Renato e eu queremos o melhor para Miguel e Ana, mas sabemos que vamos precisar de ajuda financeira para dar educação de qualidade para eles. Mais uma vez, eram argumentos completamente lógicos, apresentados com todo carinho e preocupação familiar. Mas começavam a se acumular de uma forma que me deixava inquieta, sem conseguir explicar o porquê. Foi César quem primeiro sugeriu que talvez devêssemos mesmo atualizar o testamento. Sofia tem razão, ele disse numa noite, enquanto nos preparávamos para dormir. Não custa nada deixar as coisas bem organizadas. E realmente queremos garantir o futuro dos netos. Então marcamos uma consulta com o Dr. Henrique, o advogado que conhecíamos há anos, para revisar nossos documentos. Sofia e Renato se ofereceram para nos acompanhar, alegando que era importante eles entenderem como as coisas funcionariam para poderem cuidar adequadamente das crianças depois. Na sala do advogado, enquanto o doutor Henrique explicava as opções disponíveis, Sofia e Renato fizeram perguntas muito específicas sobre prazos, procedimentos, sobre como acelerar processos em caso de emergência médica. Perguntas que na época me pareceram demonstrações de responsabilidade, mas que agora percebo eram levantamentos detalhados de como ter acesso rápido aos nossos recursos. O ideal, Sofia disse durante a consulta, seria que Renato e eu fôssemos nomeados como responsáveis por tudo. Assim, se algo acontecer com vocês, poderemos cuidar imediatamente dos netos sem burocracias. Dr. Henrique explicou que essa era uma opção, mas que também poderíamos criar um fundo específico para os netos, ou dividir a herança de outras formas. Sofia e Renato insistiram que a primeira opção era mais prática, mais eficiente, mais segura para todos os envolvidos. Nós amamos vocês, Renato disse, segurando minha mão com aquela sinceridade que sempre me conquistava. E queremos ter certeza de que estão protegidos e de que os netos terão o futuro que merecem. Assinamos os papéis numa tarde de quinta-feira. Renato usava uma camisa azul nova e me deu um grande abraço depois da cerimônia oficial. Agora somos oficialmente uma família unida para sempre, ele sussurrou no meu ouvido. As palavras dele me causaram um arrepio estranho naquele momento. Uma sensação inexplicável de que alguma coisa importante havia mudado, mas eu não sabia identificar o quê. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, não consegui me livrar da impressão de que havia cometido um erro terrível.
Mas sempre que tentava pensar especificamente no que poderia estar errado, chegava à conclusão de que estava sendo paranoica, que Sofia e Renato só queriam nos proteger e cuidar bem dos netos. Afinal, que mãe suspeita de maldade na própria filha? Que avó imagina que o genro carinhoso pode ter segundas intenções? Eu deveria ter confiado naquele arrepio. Deveria ter prestado atenção naquele instinto de mãe que estava tentando me avisar de que algo muito perigoso havia acabado de acontecer. Porque naquele dia, assinando aqueles papéis, César e eu havíamos acabado de assinar nossa própria sentença de morte. As semanas seguintes àquela visita ao advogado foram estranhas. Sofia e Renato começaram a aparecer em casa com mais frequência, mas suas visitas tinham um tom diferente. Eles não vinham mais apenas para que as crianças brincassem com os avós ou para almoçarmos juntos aos domingos. Sempre havia uma agenda, sempre havia sugestões. Mãe, vocês já pensaram em dar uma procuração para a gente? Sofia perguntou numa tarde, enquanto eu dobrava as roupinhas de Ana que ela havia deixado para eu lavar. É apenas por precaução, caso um de vocês fique doente ou precise de ajuda com questões bancárias. A pergunta me pegou desprevenida. Procuração para quê, filha? Para tudo, mãe. Banco, documentos, questões legais. Se você ou papai tiverem algum problema de saúde, poderemos resolver tudo sem complicações. Renato, que estava brincando com Miguel na sala, concordou. É o que famílias responsáveis fazem, mãe Marina. Planejamento é fundamental. Havia algo na insistência deles que me incomodava profundamente, mas eu não conseguia colocar o dedo na ferida. Eram argumentos lógicos, apresentados com carinho genuíno. Então por que me sentia tão desconfortável? Naquela noite, conversei com César sobre o assunto. Você não acha estranho que eles estejam tão preocupados com nossas questões financeiras? Somos adultos responsáveis, nunca demos motivos para preocupação. César desligou a televisão e me olhou com atenção. Marina, eles só querem nos ajudar. Sofia cresceu, se tornou uma mulher madura. É natural que se preocupe com os pais. Mas até ele parecia ligeiramente incomodado, porque acrescentou: embora seja verdade que antes ela nunca demonstrou tanto interesse por essas questões práticas. Decidi ligar para minha irmã Cláudia, que sempre teve um instinto aguçado para pessoas e situações. Cláudia morava na capital, trabalhava num banco há mais de 20 anos e tinha aquela perspicácia que vem de lidar com dinheiro e com as motivações humanas por trás dele. Cláudia, disse no telefone, preciso da sua opinião sobre uma coisa. Contei sobre as sugestões de Sofia e Renato, sobre a pressão sutil para mudarmos de casa, para atualizarmos o testamento, para darmos procuração. Minha irmã me ouviu em silêncio, fazendo apenas pequenos sons de concordância. Quando terminei, ela ficou calada por um tempo que me pareceu eterno. Marina, ela finalmente disse, você não acha estranho que Sofia esteja tão interessada no seu dinheiro? Ela e Renato têm trabalhos estáveis, nunca pareceram ter problemas financeiros. Por que precisariam de tanto controle sobre seus recursos? As palavras de Cláudia me atingiram como um tapa na cara. Ela estava certa. Por que uma filha, que sempre foi independente, estava de repente tão preocupada com as finanças dos pais? Você acha que eu deveria investigar? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Acho que você deveria confiar nos seus instintos, Marina. E seus instintos estão dizendo que alguma coisa não está certa. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado de César, ouvindo sua respiração regular, tentando organizar meus pensamentos. No dia seguinte tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia investigar discretamente a situação financeira de Sofia e Renato. Comecei de forma sutil. Numa conversa casual, perguntei para Sofia como estava o trabalho de Renato, se a empresa dele estava indo bem. Ela respondeu que estava tudo ótimo, que ele até havia recebido uma promoção recentemente. Mas algo na forma como ela desviou os olhos me fez suspeitar que estava mentindo. Pedi ajuda para Cláudia, que tinha contatos no setor bancário e conseguiu algumas informações através de conhecidos. O que descobriu me deixou apavorada. Marina! Ela me ligou numa manhã, a voz tensa. Precisa se sentar para ouvir isso. Renato não só não havia recebido promoção alguma, como estava desempregado há mais de 8 meses. A empresa onde supostamente trabalhava havia feito demissões em massa, e ele foi um dos cortados. Pior,
Ele devia uma quantia astronômica para bancos e, segundo informações que Cláudia conseguiu através de um conhecido que trabalhava com cobranças, também devia para pessoas muito perigosas que não aceitavam atraso. Quanto? Perguntei, embora não tivesse certeza de que queria saber a resposta. Mais de 150 mil reais, Marina. E parte dessa dívida é com gente que não brinca em serviço. O mundo girou ao meu redor. Renato, o genro carinhoso que me chamava de mãe, que brincava com meus netos, que parecia tão responsável e confiável, estava mentindo para nós há meses. E não eram mentiras pequenas, eram mentiras sobre toda a sua vida. Mas havia algo ainda pior nas informações que Cláudia havia conseguido. Pequenas quantias haviam sido sacadas das nossas contas nos últimos meses. Valores pequenos o suficiente para não chamarem atenção, mas que somados chegavam a quase 20 mil reais. Como isso é possível? Perguntei sentindo náusea. Alguém que tem acesso às suas informações bancárias, Marina? Alguém que conhece seus hábitos, suas senhas, seus movimentos financeiros? Sofia. Minha filha tinha acesso à minha carteira quando vinha em casa, sabia onde eu guardava documentos, havia me visto digitando senhas várias vezes. E ela estudava psicologia. Entendia sobre comportamento humano, sobre como manipular situações sem levantar suspeitas. Quando contei tudo para César, ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não havia me ouvido. César? Chamei baixinho. Ele levantou os olhos para mim e havia algo neles que nunca tinha visto antes. Uma combinação de dor e culpa que me assustou profundamente. Marina, ele disse com uma voz muito baixa. Há coisas sobre a morte de Lucas que nunca te contei. Meu coração parou. Literalmente senti como se tivesse parado de bater por alguns segundos. Que coisas? César se levantou, foi até a gaveta onde guardávamos documentos importantes e voltou com alguns papéis que eu nunca havia visto antes. Na noite em que Lucas morreu, eu não consegui dormir. Saí para dar uma volta e vi Sofia saindo de casa escondida, por volta das 8 horas. Algo no jeito dela me preocupou, então resolvi seguir. Ele parou, passou as mãos pelo rosto como se tentasse apagar uma memória dolorosa. Vi quando ela encontrou Lucas na trilha perto do rio. Eles começaram a discutir, primeiro baixo, depois gritando. Eu me aproximei o suficiente para ouvir sobre o que estavam brigando. Sobre o quê? Sussurrei, embora uma parte de mim já não quisesse saber a resposta. Dinheiro, Marina. Lucas havia descoberto que Sofia estava roubando pequenas quantias da loja, das nossas economias pessoais. Ele tinha provas, extratos, anotações. Tinha estado investigando há meses porque notou que alguns valores não batiam. A sala começou a girar ao meu redor. E então, Lucas disse que se ela não devolvesse tudo e confessasse para nós, ele mesmo nos contaria a verdade. Sofia ficou furiosa. Gritou que Lucas sempre foi o favorito, que sempre teve tudo mais fácil, que era hora das coisas mudarem. César parou de falar, e eu vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. César, me conta tudo. Eu vi quando Sofia empurrou Lucas. Não foi um acidente, Marina. Foi deliberado, com força, com intenção. Lucas tentou se agarrar em alguma coisa, mas o barranco estava molhado da chuva dos dias anteriores. Ele caiu e... Eu não consegui ouvir o resto. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. A filha que eu havia consolado no luto, que havia se transformado na pessoa mais carinhosa do mundo depois da morte do irmão, que eu havia visto como minha rocha de sustentação, ela era a assassina de Lucas. Quando voltei para a sala, César estava chorando como eu nunca o havia visto chorar. Por que você nunca me contou? Perguntei, sentindo uma raiva que eu nem sabia que era capaz de sentir. Porque quando cheguei perto, Sofia estava desesperada. Chorava, tremia, repetia que havia sido um acidente, que ela só havia empurrado porque Lucas tentou agredi-la primeiro. Implorou para que eu não contasse para você. Disse que não podia perder a mãe também. E você acreditou? Queria acreditar. Ela era minha filha, Marina. Minha filha mais nova pedindo ajuda. E Lucas já estava morto. Não havia nada que eu pudesse fazer para trazê-lo de volta. Pensei que proteger Sofia era o que devia fazer. Proteger? A palavra saiu da minha boca como um grito. Você protegeu a assassina do nosso filho? César assentiu, a culpa estampada no rosto. E ela prometeu que o dinheiro seria devolvido, que nunca mais faria algo assim,
que havia aprendido a lição. Jurou que se tornaria uma filha melhor, uma pessoa melhor. E o dinheiro? Nunca devolveu um centavo. Na verdade, continuou roubando pequenas quantias que eu fingia não notar, porque confrontá-la significaria admitir que eu havia acobertado um crime. A verdade me atingiu como uma avalanche. Por 20 anos, eu havia vivido uma mentira. Havia consolado a assassina do meu próprio filho, havia ficado grata pela transformação dela, havia confiado meus netos aos cuidados de uma pessoa que era capaz de empurrar o próprio irmão de um barranco por dinheiro. E agora? Perguntei, sentindo-me completamente perdida. O que fazemos agora? César mostrou os papéis que havia tirado da gaveta. Nos últimos meses comecei a investigar discretamente. As dívidas de Renato são reais e ele deve para gente muito perigosa. Eles precisam do nosso dinheiro não apenas para viver bem, eles precisam para sobreviver. Quer dizer que não somos apenas inconvenientes para eles, Marina. Somos a única salvação deles. Com nossa herança, eles podem pagar as dívidas e recomeçar. Sem ela, Renato provavelmente será machucado pelos credores. A dimensão da nossa situação me atingiu em cheio. Sofia havia matado Lucas por dinheiro 20 anos atrás. Agora, ela precisava de muito mais dinheiro, e nós éramos os únicos que podíamos fornecê-lo. Eles vão tentar nos fazer mal? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Acho que sim, e acho que vai ser em breve. E naquela mesma tarde, como se o universo estivesse conspirando para provar que nossos medos eram justificados, Sofia ligou. Oi, mãe, ela disse com aquela voz doce que agora me dava náuseas. Renato e eu estávamos conversando e tivemos uma ideia linda. Minha mão tremeu enquanto segurava o telefone. Que ideia, filha! Que tal celebrarmos o aniversário de casamento de vocês com algo bem especial? Pensei que poderíamos fazer uma trilha até aquela cachoeira linda no Vale do Silêncio. Lembra que vocês sempre falaram que queriam conhecer? Poderíamos levar as crianças, fazer um piquenique em família, tirar fotos lindas. O sangue gelou nas minhas veias. O Vale do Silêncio ficava a mais de 1 hora de carro da cidade, numa área isolada, onde quase não passavam pessoas. A trilha terminava num penhasco, com vista para a cachoeira. Um lugar lindo, mas também perigoso, especialmente para pessoas da nossa idade. Isso é uma ideia muito carinhosa, Sofia, consegui dizer com a voz trêmula. Deixa eu conversar com seu pai e te ligo de volta. Depois de desligar, olhei para César. Ele tinha ouvido a conversa e estava pálido como um fantasma. É lá que eles vão fazer, ele disse simplesmente. Fazer o quê? O mesmo que Sofia fez com Lucas. Um acidente trágico durante um passeio em família. 2 idosos que escorregaram e caíram do penhasco enquanto tiravam fotos. A realidade da nossa situação se cristalizou naquele momento. Nossa própria filha estava planejando nos causar a mesma sorte que havia dado ao irmão, no mesmo tipo de lugar isolado, usando a mesma desculpa de acidente. Não podemos ir, eu disse, sentindo pânico. Se não formos, eles vão encontrar outra oportunidade. César respondeu. Talvez algo que pareça ainda mais natural, como um incêndio em casa ou um assalto que deu errado. Pelo menos na cachoeira sabemos o que eles pretendem fazer. Então o que você sugere? César ficou pensativo por alguns minutos antes de responder. Vamos, mas preparados. Vou esconder meu celular e configurá-lo para gravar tudo o que acontecer. Se conseguirmos sobreviver, teremos evidências. Se não conseguirmos, a voz dele falhou. Se não conseguirmos, pelo menos alguém saberá a verdade sobre Lucas, sobre nós e sobre quem realmente é nossa filha. Naquela noite, mal conseguimos tocar na nossa comida. Sabíamos que poderia ser nossa última refeição juntos naquela cozinha, onde havíamos compartilhado tantos momentos felizes quando ainda éramos uma família de verdade. César revisou nossos documentos importantes, certificando-se de que Cláudia saberia onde encontrar tudo caso algo acontecesse conosco. Escreveu uma carta detalhada explicando tudo o que sabíamos sobre a morte de Lucas e o que suspeitávamos que Sofia planejava fazer conosco. Se não voltarmos desse passeio, ele disse, lacrando a carta num envelope, pelo menos Cláudia saberá onde procurar a verdade. Eu escrevi cartas para meus netos, Miguel e Ana, para eles lerem quando ficassem mais velhos.
Cartas onde contava como os amávamos, como eles eram inocentes em tudo isso, como esperávamos que crescessem sabendo diferenciar o certo do errado. Eles vão ficar órfãos, eu disse, pensando nas crianças dormindo inocentemente em suas camas, sem saber que os pais eram capazes de tamanha maldade. Cláudia cuidará deles, César respondeu. Ela é uma boa mulher, vai criar as crianças com amor verdadeiro. Fomos para a cama naquela noite, sabendo que talvez fosse a última vez. Nos abraçamos como não fazíamos há anos, sussurramos palavras de amor que poderiam ser as últimas. Tentamos memorizar o cheiro um do outro, o calor dos nossos corpos juntos. Se algo der errado amanhã, César sussurrou na escuridão. Quero que você saiba que estes 35 anos com você foram os melhores da minha vida. Apesar de tudo, apesar dos erros e dos segredos, eu te amo mais do que minha própria vida. Chorei em silêncio, apertando-o contra mim, tentando gravar na memória cada detalhe daquele momento que poderia ser nosso último. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, com um céu azul que parecia zombar da nossa situação. Sofia chegou cedo, assobiando uma melodia alegre que me arrepiou da cabeça aos pés. Bom dia, meus pombinhos, ela gritou da porta da frente. Prontos para a grande aventura? Renato apareceu atrás dela, carregando uma mochila cheia de equipamentos de caminhada e sorrindo como um noivo no dia do casamento. As crianças corriam empolgadas ao redor dele, animadas com a perspectiva do passeio. Durante o café da manhã, que mal conseguimos comer, Sofia e Renato explicaram a rota que faríamos em detalhes. É uma trilha linda, Renato disse, espalhando um mapa na mesa. Leva direto ao mirante, onde se pode ver toda a cachoeira. Dizem que a vista é de tirar o fôlego. Os olhos dele brilhavam com um entusiasmo que me pareceu diabólico. Claro que a vista seria de tirar o fôlego. Seria literalmente a última vista das nossas vidas. A trilha tem alguns trechos um pouco íngremes, Sofia acrescentou, mas nada que caminhantes experientes como vocês não possam manejar. A ironia do comentário sobre nossas supostas habilidades de caminhada me revoltou. Éramos dois idosos de 60 e poucos anos que mal caminhávamos no parque de vez em quando. Enquanto arrumávamos as coisas no carro, vi Renato verificando meticulosamente sua mochila, certificando-se de que tinha tudo o que precisava para seu plano. Vi cordas, uma pequena pá que ele disse ser para emergências e algo que parecia um sinalizador. Para que serve isso? Perguntei, apontando para o objeto. Segurança, ele respondeu sem perder o ritmo. Se nos perdermos ou algo der errado, podemos pedir socorro. Claro que eles pediriam socorro, depois de nos empurrarem do penhasco e encenarem o papel de familiares desesperados que tentaram salvar os sogros, mas não conseguiram. A viagem de carro até a trilha durou pouco mais de uma hora que pareceu uma eternidade. Sofia cantarolava junto com o rádio. Renato dirigia cuidadosamente obedecendo todos os limites de velocidade, as crianças conversavam animadas no banco de trás. Para qualquer observador externo, éramos uma família feliz saindo para um divertido passeio no campo. Para nós, era a jornada final rumo ao local da nossa própria execução. Durante a viagem, César discretamente segurou minha mão e ativou a gravação no seu celular escondido. Tudo o que acontecesse a partir daquele momento seria registrado. Se conseguíssemos sobreviver, teríamos provas. Se não conseguíssemos, pelo menos, a verdade não morreria conosco. Quando finalmente chegamos ao início da trilha, meu coração batia tão forte que pensei que ele fosse explodir no meu peito. O lugar era realmente lindo, com árvores altas e o som distante da cachoeira, mas para mim havia se tornado o cenário da nossa execução. Sofia e Renato tiraram suas mochilas do carro, sorrindo e brincando com as crianças como se fosse o dia mais feliz das suas vidas, e talvez realmente fosse. O dia em que finalmente se livrariam dos últimos obstáculos para ter acesso a todo o nosso dinheiro. Prontos para a aventura? Sofia perguntou, olhando direto nos meus olhos. E pela primeira vez em 20 anos, vi naqueles olhos o mesmo brilho frio que ela tinha na noite em que empurrou o próprio irmão para a morte. A trilha começou de forma enganosamente tranquila. Sofia caminhava na frente, apontando flores silvestres para as crianças e tirando fotos com aquela câmera cara que ela havia comprado especialmente para a ocasião. Miguel corria de um lado para outro.
empolgado com borboletas e pedrinhas coloridas. Ana segurava a mão de Renato, balbuciando palavras soltas com a alegria inocente de uma criança de 2 anos. "Olhem que vista linda!" Sofia exclamava a cada curva, sempre certificando-se de que estávamos vendo o quanto ela estava se divertindo. "Que dia perfeito para um passeio em família!" Renato carregava a mochila pesada com facilidade, parando de vez em quando para nos oferecer água ou perguntar se estávamos cansados. A preocupação dele parecia genuína, e eu quase conseguia me esquecer do que sabíamos sobre suas verdadeiras intenções. "Como vocês estão se sentindo?" ele perguntava com regularidade. "Precisam parar para descansar?" Cada pergunta carinhosa era uma facada no meu coração, porque eu sabia que ele estava apenas calculando nosso nível de cansaço, avaliando quando estaríamos suficientemente vulneráveis para a execução do plano. Depois de 1 hora de caminhada, começamos a subir uma parte mais íngreme da trilha. Minhas pernas já estavam cansadas e César respirava com dificuldade. Não estávamos acostumados com esse tipo de exercício e eles sabiam disso perfeitamente. Haviam escolhido uma rota que nos esgotaria fisicamente, nos deixando fracos e indefesos. "Estamos quase chegando ao mirante", Sofia anunciou, embora pelo mapa que eu havia visto em casa, ainda tivéssemos pelo menos mais meia hora de caminhada. A mentira dela confirmou que não tinham intenção de chegar ao verdadeiro destino. O lugar onde planejavam nos causar danos deveria estar muito mais próximo. Durante a subida, tentei memorizar cada detalhe da trilha, cada árvore, cada pedra, cada curva que pudesse servir como referência se conseguisse sobreviver e precisasse explicar à polícia onde tudo aconteceu. César fazia o mesmo e ocasionalmente trocávamos olhares carregados de medo e determinação. "Olhem só isso!" Sofia de repente gritou, apontando para uma formação rochosa que se destacava à nossa direita. "Aquele penhasco tem uma vista incrível para a cachoeira. Por que não subimos lá para tirar algumas fotos especiais?" Meu sangue gelou. Ali estava o local que eles haviam escolhido para nosso fim. O penhasco se erguia cerca de 30 metros acima do vale, acessível por um caminho secundário que parecia muito mais perigoso que a trilha principal. As rochas pareciam soltas, havia poucas árvores para apoio e do topo podia-se ver um precipício que terminava em rochas pontiagudas. "Não sei se é uma boa ideia", tentei argumentar. "Esse caminho parece perigoso para pessoas da nossa idade." Mas Sofia já havia começado a subir, carregando Ana no colo. "Vamos, mãe. Vai levar só alguns minutos. As fotos lá de cima vão ficar espetaculares." A forma como ela disse "espetaculares" me fez tremer. Seriam espetaculares para quem as visse depois, como evidência do nosso trágico acidente. César apertou discretamente minha mão, lembrando-me de que seu telefone estava gravando tudo. Tínhamos que continuar, mesmo sabendo para onde estávamos sendo levados. A subida foi exaustiva. As pedras soltas deslizavam sob nossos pés e várias vezes quase tropeçamos. Mas o mais aterrorizante era perceber como aquele lugar era perfeito para o que eles planejavam. Se alguém caísse do topo, não haveria como sobreviver. E mais importante, não haveria testemunhas. "Quase lá!" Sofia gritou do alto, onde já tinha chegado com a agilidade de quem havia planejado aquela rota cuidadosamente. Renato a seguiu, depois nos ajudou a completar os últimos metros da subida. O mirante era realmente espetacular. Podíamos ver todo o vale, as montanhas ao longe e a cachoeira despencando entre as árvores. Em qualquer outra situação, teria sido um momento lindo para compartilhar em família. Mas sabendo o que eu sabia, aquele lugar se transformou no cenário do meu pior pesadelo. "Venham aqui para as fotos", Sofia chamou, posicionando-se perto da borda do penhasco. "Quero a cachoeira no fundo da imagem." César e eu nos aproximamos devagar, cada passo nos levando para mais perto do nosso destino final. Podia ver Renato se posicionando estrategicamente atrás de nós, calculando ângulos, medindo distâncias. "Perfeito!" Sofia exclamou, levantando a câmera. "Agora se abracem e sorriam." Nos abraçamos, provavelmente pela última vez, enquanto ela tirava foto após foto. Cada flash parecia um raio, anunciando a tempestade que estava por vir. "Mais uma", Renato sugeriu, movendo-se ainda mais perto de nós.
Mas agora recuem só um pouquinho para a paisagem aparecer melhor. Um passo para trás significava ficar exatamente na beirada do precipício. Trocamos um último olhar, César e eu, sabendo que o momento havia chegado. Nos movemos para trás conforme instruído, sentindo o chão sólido desaparecer, restando apenas o vazio mortal atrás de nós. Sofia levantou a câmera mais uma vez, mas agora havia algo diferente em seus olhos. A máscara havia caído completamente. Não precisava mais fingir. Sorriam, ela disse com uma voz que perdeu toda a doçura. Esta vai ser a última foto de vocês. Foi nesse momento que Renato se lançou em nossa direção com os braços estendidos. O plano era simples: nos empurrar para o vazio, tirar algumas fotos do acidente e depois descer para descobrir nossos corpos. Mas César estava preparado para esse momento. No último segundo, conseguiu agarrar o punho de Renato e puxá-lo para frente. "Se vamos cair, você vem conosco", ele gritou com uma determinação que nunca tinha visto nele. Por um instante, os 4 ficamos cambaleando na borda do abismo, presos numa dança mortal. Sofia gritou e tentou ajudar o marido, mas o peso de todos era demais. Senti o chão ceder sob meus pés. A gravidade venceu a batalha. E então caímos juntos, os 4, numa queda que pareceu durar uma eternidade. O impacto foi brutal. Ouvi o som horrível de ossos se quebrando, alguns meus, outros de César. A dor era indescritível, mas ainda mais terrível era o gosto de sangue na minha boca e a certeza de que desta vez não haveria milagres. Mas então ouvi a voz fraca de César. "Marina, não se mexa. Finja que está morta." Com uma força que não sabia que possuía, permaneci completamente imóvel, controlando até minha respiração. A poucos metros, ouvia os gemidos de Renato e Sofia. Eles também haviam sobrevivido, mas pelos sons que faziam, estavam feridos. "Sofia!" Ouvi Renato chamá-la com voz quebrada. "Você está bem?" "Acho que quebrei a perna", ela respondeu. "E os velhos?" A forma cruel como se referiu a nós confirmou tudo o que suspeitávamos. Nunca fomos família para ela, apenas obstáculos no caminho do dinheiro. Ouvi Renato se arrastando até onde estávamos. "Estão mortos", ele anunciou depois de alguns minutos. "Os 2 têm os olhos abertos, mas não estão respirando." "Perfeito", Sofia sussurrou com uma satisfação que me gelou o sangue. "Funcionou exatamente como planejamos." "Bem, exceto por termos caído também", Renato resmungou. "Pelo menos não precisaremos mais fingir que os amamos." Ela riu baixinho. Nos minutos seguintes, enquanto eles discutiam como sair dali e pedir socorro, ouvi coisas que me fizeram entender a profundidade da maldade deles. "Lembre da história", Renato instruiu Sofia. "Estávamos tirando fotos quando uma pedra se soltou. Eles tropeçaram e caíram. Tentamos ajudar, mas caímos também." "Eu sei", Sofia respondeu. "Somos os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. Pobres de nós." Gradualmente, as vozes foram se afastando enquanto eles se arrastavam em busca de ajuda. Quando finalmente fizeram silêncio, César sussurrou meu nome. "Estou aqui", respondi no mesmo tom baixo. O telefone gravou tudo. Temos as confissões deles. Estávamos feridos, presos no fundo de um barranco, mas tínhamos algo que Sofia e Renato não imaginavam: a verdade gravada e a determinação de sobreviver para contá-la. Horas depois, ouvimos o som de helicópteros. As equipes de resgate haviam chegado, guiadas pelos nossos queridos filhos que agora interpretavam o papel das suas vidas. Continuamos fingindo estar inconscientes até chegarmos ao hospital. Só lá, com médicos e enfermeiros por perto, nos sentiríamos seguros para revelar que estávamos vivos. Porque sabíamos que se Sofia e Renato descobrissem nossa sobrevivência antes de serem presos, encontrariam uma forma de nos silenciar para sempre. No hospital, continuamos nossa encenação desesperada. Eu estava numa maca na emergência, com médicos verificando meus ferimentos, enquanto fingia estar inconsciente. Costelas quebradas, braço fraturado, cortes profundos, mas viva. César estava numa sala ao lado, em estado mais grave, mas também respirando. Ouvi as vozes de Sofia e Renato no corredor, interpretando o papel das suas vidas. Sofia soluçava alto,
repetindo para quem quisesse ouvir como havia sido terrível ver os pais caindo, como ela e o marido tentaram ajudar, mas não conseguiram. Foi tão rápido, ela contava para as enfermeiras. Eles estavam tirando fotos na beirada quando a rocha cedeu. Tentamos segurá-los, mas acabamos caindo também. A atuação dela era perfeita. Qualquer pessoa que ouvisse acreditaria que estava diante de uma filha devastada pela perda dos pais. Um médico se aproximou da minha maca. Senhora, se puder me ouvir, aguente firme. Seus sinais vitais são estranhos para alguém que deveria estar inconsciente. Meu coração disparou. Eles haviam percebido que eu estava fingindo. Uma enfermeira jovem, chamada Carla, segundo sua identificação, se aproximou. Doutor, às vezes acontece em casos de trauma extremo, o corpo encontra formas de se proteger. Ela me salvou sem saber. Continuei fingindo, mas percebi que ela desconfiava de alguma coisa. Foi então que Sofia cometeu seu erro fatal. Ela se aproximou da minha maca quando pensou que ninguém estava vendo. Inclinou-se perto do meu ouvido e sussurrou com uma voz carregada de veneno. Espero que tenha aprendido a lição, mãe. Você nunca deveria ter feito tantas perguntas sobre nossas finanças. Algumas verdades são melhores enterradas, assim como Lucas. A enfermeira Carla estava verificando meu soro bem ao lado e ouviu cada palavra. Vi através das minhas pálpebras semicerradas como os olhos dela se arregalaram de horror. O que você disse sobre Lucas? Ouvi Renato perguntar, obviamente surpreso com a menção do irmão morto. Nada, Sofia murmurou, percebendo que havia falado demais. Só que mamãe sempre se perguntava o que aconteceu naquela noite. Mas o estrago estava feito. Carla havia escutado uma confissão que não deveria ter escutado. Depois que eles saíram, a enfermeira se aproximou da minha maca. Senhora, sei que pode me ouvir. O que acabei de presenciar não é normal. Se está em perigo por causa daquelas pessoas, mova seu dedo. Muito lentamente movi meu dedo indicador 3 vezes. Carla engasgou. Meu Deus, vou chamar ajuda. Minutos depois, ela voltou com um médico mais velho e 2 policiais. Senhora, a enfermeira nos contou sobre sua situação. Se puder nos ouvir, está segura agora. Abri meus olhos lentamente. A luz do hospital me cegou por um momento, mas gradualmente consegui focar nos rostos preocupados ao meu redor. Minha filha, sussurrei com voz rouca. Ela e o marido tentaram nos causar danos. O policial, que se identificou como Detetive Santos, se inclinou para me ouvir melhor. Pode nos contar o que aconteceu? Nas horas seguintes contei tudo. A morte de Lucas, 20 anos atrás, as dívidas de Renato, os roubos, o plano para nos eliminar na cachoeira. Mas o mais importante era a gravação no telefone de César. Seu marido tem evidências? O detetive perguntou. Tudo está gravado. As confissões, os planos, tudo. Quando reproduziram o áudio, ouvimos claramente Sofia dizendo: pelo menos não precisaremos mais fingir que os amamos, e Renato ensaiando a história falsa que contariam. É mais que suficiente, o detetive confirmou. Temos confissão explícita e premeditação. Enquanto isso, Sofia e Renato permaneciam na sala de espera, recebendo condolências de outros familiares de pacientes, aperfeiçoando sua atuação como enlutados. Vamos prendê-los aqui? Perguntei, preocupada com nossa segurança. Já temos policiais posicionados. Assim que o mandado chegar, os levaremos. A prisão aconteceu 2 horas depois. Da janela do meu quarto, vi policiais se aproximando discretamente da sala de espera. Sofia e Renato, disse o policial responsável, vocês estão presos pelos crimes contra Lucas e pela tentativa de causar danos a Marina e César. O silêncio foi ensurdecedor. Então Sofia gritou: do que vocês estão falando? Somos as vítimas aqui. Nossos pais morreram num acidente. Seus pais estão vivos e forneceram evidências completas dos seus crimes. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido por um grito desesperado de Sofia. Isso é impossível. Nós os vimos caindo. A confissão involuntária foi capturada pelos gravadores da polícia. Em questão de minutos, a parceria criminosa desmoronou. Sofia começou a culpar Renato. Foi tudo ideia dele. Eu não queria machucar ninguém. Renato revidou. Foi você quem sugeriu o penhasco. Você que planejou tudo. Eles foram levados algemados, gritando acusações um contra o outro, destruindo anos de fingimento em questão de minutos. O julgamento aconteceu 8 meses depois.
Quando tive que testemunhar, olhei Sofia diretamente nos olhos pela primeira vez desde a prisão. Não vi remorso nem arrependimento. Vi apenas frieza calculista. Após meu depoimento, me dirigi a ela do banco das testemunhas. Sofia, não sei quem você realmente é, mas não é mais minha filha. Minha filha morreu na noite em que você empurrou Lucas do barranco. O júri deliberou por 2 dias antes de encontrar ambos culpados pelos crimes contra Lucas e por tentativa de nos causar danos graves. Receberam sentenças máximas sem possibilidade de liberdade antecipada. Hoje, mais de 1 ano depois, César e eu começamos o processo de adoção oficial de Miguel e Ana. As crianças são inocentes e merecem crescer conhecendo o amor verdadeiro. Todas as noites, quando as coloco para dormir, conto sobre o tio Lucas, o irmão bondoso que nunca conheceram. Explico sobre honestidade, sobre como mentiras podem destruir famílias inteiras. Visitamos o túmulo de Lucas pela primeira vez em décadas. Levamos as crianças e, embora não entendessem completamente, ajudaram a colocar flores na lápide. Senti como se meu filho finalmente tivesse encontrado paz, sabendo que a verdade veio à tona. César se recuperou completamente dos ferimentos e voltou a trabalhar na loja. Não falamos sobre Sofia. Esse nome não existe mais em nossa casa. As crianças sabem apenas que os pais não podem visitá-las por enquanto. Minha irmã Cláudia nos ajuda diariamente. Vocês foram corajosos, ela sempre diz. Muitas pessoas não teriam tido força para enfrentar a própria filha, mas não foi coragem. Foi necessidade. A verdade precisava ser contada, por Lucas, por nós, e principalmente pelas crianças que mereciam crescer em segurança. Aprendi que família não é apenas sobre sangue, é sobre lealdade, honestidade e amor genuíno. Miguel e Ana têm isso conosco agora, algo que nunca tiveram com os pais biológicos. Esta experiência me ensinou que, às vezes, aqueles que nos causam os ferimentos mais profundos são os que juraram nos amar. Mas também descobri que, mesmo nas trevas mais profundas, sempre há um caminho para a luz. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra uma maneira de emergir. E o amor verdadeiro, não aquela imitação tóxica que Sofia fingia, é a única coisa que pode nos salvar. Hoje, quando observo César brincando com as crianças no quintal, vejo que reconstruímos nossa família sobre bases sólidas de honestidade absoluta. Não há mais segredos entre nós. Porque no final, descobri que a maior traição não foi quase ser morta pela própria filha. Foi descobrir que a pessoa que amei e criei desde bebê nunca realmente existiu. Mas aqui estamos, vivos, unidos e cercados pelo amor verdadeiro de 2 crianças que agora sabem o que significa ter uma família de verdade. E isso talvez seja a nossa maior vitória. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.